junho de 1944. Enquanto o mundo esperava pela maior invasão naval da história, do outro lado do Canal da Mancha, uma fortaleza silenciosa aguardava. Hoje, você vai descobrir os segredos da mais formidável linha defensiva da Segunda Guerra e por que ela falhou justamente quando mais importava. Erwin Rommel, a raposa do deserto, foi encarregado de transformar a costa francesa num muro impenetrável. Ele espalhou armadilhas mortais, como os aspargos, projetados para destruir embarcações. Mas, sem que ele soubesse, a queda dessa fortaleza seria selada por um erro colossal de Adolf Hitler. Um erro que mudaria o rumo da guerra para sempre. Esta não era uma defesa comum, era a Muralha do Atlântico. Uma gigantesca rede de fortificações que se estendia por quase 5.000 quilômetros, da Noruega até a fronteira com a Espanha. Hitler sonhava com uma barreira impenetrável. Ao darmos zoom na região da Normandia, vemos o epicentro dessa estratégia defensiva. Mas essa muralha, apesar de impressionante, era uma colcha de retalhos. Os três elementos principais eram os bunkers e casamatas de concreto, campos minados densos e obstáculos nas praias, e uma poderosa artilharia costeira pronta para aniquilar qualquer frota que se aproximasse. Milhares de canhões apontavam para o mar, esperando. O problema é que para cada bunker construído, nascia uma nova dúvida. A Normandia tinha mais de 15.000 dessas estruturas, mas havia um problema crítico. Hitler e seus generais não conseguiam concordar sobre onde os aliados realmente atacariam. A divisão de opiniões era fatal. De um lado, tínhamos Rommel, que acreditava que a batalha seria vencida ou perdida na própria praia. Ele queria concentrar tudo na linha de frente. Do outro, o marechal de campo von Rundstedt, que preferia manter as principais forças blindadas recuadas como uma reserva móvel para esmagar os aliados depois que eles desembarcassem. Essa discordância estratégica levou a uma decisão catastrófica. A maioria das tropas de elite, quase 150.000 homens, foi posicionada em Pas-de-Calais, o ponto mais próximo da Inglaterra, deixando a Normandia com apenas 50.000 soldados, muitos deles de segunda linha. Eles estavam defendendo o lugar errado. E nas praias, Rommel criou uma verdadeira zona da morte. Ele não queria apenas parar os navios. Ele queria destruir os homens antes mesmo que eles pisassem na areia. A maré baixa revelaria um pesadelo de obstáculos. Os aspargos de Rommel eram estacas de madeira ou aço com minas nas pontas, projetadas para rasgar o casco das lanchas de desembarque. Havia também as portas belgas, enormes estruturas de aço que funcionavam como barreiras, e uma infinidade de minas terrestres e aquáticas, tornando cada passo um risco mortal. Ainda hoje, quando a maré baixa, os resquícios enferrujados dessas armadilhas aparecem como fantasmas de um passado violento. Mas a engenhosidade alemã não parava por aí. As armadilhas eram mais cruéis do que pareciam. Muitas das minas eram do tipo presa, projetadas para detonar não quando pisadas, mas quando o soldado tentava removê-las, criando uma armadilha dentro da armadilha. Canhões eram camuflados de formas incríveis, alguns escondidos em bunkers que pareciam simples colinas, outros em posições que emergiam do solo apenas no momento do disparo. Postos de observação eram disfarçados, como casas de pescadores ou celeiros, com soldados observando cada movimento no canal através de janelas falsas. Era um cenário de paranoia e morte. Mas toda essa tecnologia, toda essa preparação, escondia uma vulnerabilidade que os alemães jamais imaginaram. Os aliados já sabiam de quase tudo. Eles conheciam a localização de 95% das defesas alemãs. E como eles conseguiram essa informação vital? A resposta é surpreendente. Fotografias de férias. Sim, antes da guerra, turistas de toda a Europa tiravam fotos nas praias da Normandia. A inteligência aliada coletou milhares dessas fotos e, ao compará-las com imagens de reconhecimento aéreo, conseguiu mapear quase todas as baterias de artilharia, bunkers e postos de metralhadoras. O passatempo inocente de uma família em férias tornou-se uma das ferramentas de espionagem mais eficazes da guerra. E então, o dia 6 de junho de 1944, chegou. O dia das as ondas que antes levavam turistas agora traziam milhares de soldados. As defesas alemãs, projetadas para serem impenetráveis,
entraram em ação. Na praia de Omaha, o inferno se materializou. As metralhadoras MG-42 apelidadas de Serra de Hitler ceifaram vidas sem piedade. Em poucas horas, mais de 2.000 homens foram mortos ou feridos só ali. As defesas estavam funcionando exatamente como Rommel planejou. Mas então, por que elas falharam? Primeiro, a surpresa. Os alemães estavam convencidos de que o ataque seria em Paz de Calais. Segundo, o mau tempo fez os alemães acreditarem que nenhuma invasão era possível. E Rommel, o principal arquiteto da defesa, estava na Alemanha comemorando o aniversário da sua esposa. E o mais inacreditável de tudo, os reforços blindados, a única chance de repelir a invasão, precisavam da autorização direta de Hitler. Mas Hitler estava dormindo, e seu staff não teve coragem de acordá-lo. Mas havia um elemento que nenhum bunker, nenhuma mina, nenhum canhão podia deter: a coragem e a determinação dos soldados aliados. Mesmo sob fogo intenso, vendo seus companheiros caírem ao seu lado, eles continuavam avançando. Eles escalaram penhascos, cortaram arame farpado e neutralizaram bunker por bunker. As defesas mais fortes do mundo são completamente inúteis contra homens que se recusam a aceitar a derrota. A força humana superou a força do concreto e do aço. Hoje, os bunkers da muralha do Atlântico ainda estão lá, silenciosos e abandonados. A natureza, lentamente, está reivindicando o que foi construído para a guerra. O concreto que resistiu a bombas está agora coberto de musgo e era. As ondas batem pacificamente onde antes explodiam minas. A natureza venceu onde exércitos falharam. Essas ruínas são um lembrete poderoso de que nenhuma fortaleza é verdadeiramente impenetrável. A maior vulnerabilidade de qualquer sistema, por mais forte que seja, está na mente e nas decisões daqueles que o comandam. A história não se repete, mas seus ecos ressoam através do tempo, nos ensinando lições valiosas sobre estratégia, arrogância e, acima de tudo, sobre o espírito humano. Se você quer descobrir mais histórias esquecidas e fascinantes da Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Na próxima semana, vamos revelar a operação secreta de espionagem que enganou Hitler até o último minuto, fazendo-o acreditar numa invasão que nunca existiu. Obrigado por assistir e até a próxima.